Boa noite, amados irmãos. Mais uma noite estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Gostaríamos de estar pregando, trazendo essa mensagem lá do altar da igreja, lá embaixo, mas não está sendo possível por causa do barulho. Até aqui em cima nós estamos tendo muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, essa já é, acho que a terceira ou quarta vez que eu tento gravar essa palavra, né? Mas toda hora tem um barulho que atrapalha. Mas em nome de Jesus, né, queridos, nós vamos adiante. Nesta noite eu quero trazer uma palavra ao teu coração, que eu acordei com essa palavra hoje no meu coração, que é sobre a volta de Jesus, sobre nós estarmos preparados para a volta do nosso noivo. Amém, igreja? Então, eu quero neste momento orar com você. Coloque aí a tua mão, feche teus olhos onde você estiver e coloque a mão no teu coraçãozinho aí e vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor Deus de poder e glória, neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus, entramos na tua presença. Pedimos a ti, Senhor, que venha ministrar nesta noite em nossos corações a tua palavra. Senhor, que não seja, Pai, a minha boca a falar, mas que o teu Espírito Santo tome conta dos meus lábios neste momento e use-me, Pai, para ser uma bênção, um instrumento teu de evangelismo na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, que nós venhamos a prestar atenção nesta palavra e que nós venhamos viver a tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo já cada lar, cada casa, cada ouvido que vai ouvir esta palavra, Senhor. Em nome de Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você pegue aí a tua Bíblia, tua palavra de Deus, né? E abra no livro de Mateus, capítulo 25, e nós vamos ler do 1 até o 13. Tudo isso a gente vai ler hoje, amém? Então diz assim a palavra, eu vou repetir. Mateus, capítulo 25, do 1 até o 13. Mateus, capítulo 25, do 1 até o 13. Amém, queridos? É uma palavra que vai falar, é um sermão profético, a parábola das 10 virgens, que vai falar sobre a volta de Jesus e nós estamos preparados para a volta do nosso noivo. Amém? Então vamos lá. Então, Jesus diz, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, aí vem o esposo. E saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, amados, eu quero trazer essa palavra essa noite para o nosso coração, porque o dever da igreja é se preparar para receber o seu noivo. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus ele é comparado ao nosso noivo e que a igreja é a sua noiva. Então, e várias passagens bíblicas, o Senhor Jesus vai dizer que a sua noiva ela tem que se preparar, porque ele vai voltar. Da mesma forma como há 2000 anos atrás, Jesus ele encarnou, ele veio aqui à terra, ele vai voltar, né? Quando ele estava subindo aos céus, os anjos que estavam ali naquele momento garantiram ali para aquelas pessoas que observavam, para os discípulos de Cristo que observavam ele subindo aos céus depois de ressurreto, os anjos eles garantiram, eles disseram para aqueles homens: varões israelitas,
Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele voltará. Então, amados, Jesus, ele não nos deixou sem nenhum preparo, sem nenhuma direção para essa sua segunda vinda, segunda volta. Ele não nos deixou ao léu, sem sabermos como ele virá. Ele disse, ele garantiu que ele viria e como ele virá. Ele só não nos disse a hora, porque como lemos aqui no capítulo 13, a palavra vai nos ensinar, a saída da boca de Jesus, ele diz assim, ó, ele faz um alerta, vigiai, porque vocês não sabem a hora, nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de voltar. Então, por isso nós temos que estar preparados, né? Eu acho interessante que nós, seres humanos, queridos, nós nos preparamos para tantas coisas na nossa vida, né? Nós nos preparamos para um casamento, preparamos a festa de um casamento, preparamos todos o que nós precisamos, né? Alugamos o buffet, contratamos o buffet, a pessoa que vai fazer o bolo, os salgados, os doces, preparamos tudo para um casamento. Preparamos a lua de mel, para onde que vai viajar, o hotel, aonde que vai ficar, que praia que eu vou, tudo preparação, né? Preparamos as nossas férias. No mês de julho eu vou tirar férias, então eu vou preparar para onde que eu vou, qual hotel que eu vou ficar, né? Nos preparamos muitas vezes para nossa aposentadoria, se bem que hoje no nosso país está difícil, né, querer nos aposentar, mas para Deus nada é impossível, mas nos preparamos, muitos se preparam para isso, e há muitas pessoas, queridos, que se preparam, sabe para quê? Para a morte, para a sepultura. Já deixa a sua sepultura, seu jazigo preparado, tudo preparado, né? Mas nesta noite, queridos, eu quero falar com você sobre uma preparação que é a preparação mais importante da vida de um crente. Que é a preparação mais importante para a nossa vida que cremos em Jesus Cristo. Que é nós estarmos como noiva, né? Preparadas para a vinda do noivo, para as bodas do Cordeiro, para a festa que Jesus vai dar no seu encontro com a sua noiva. E Jesus ele vai falar por uma parábola, e nessa parábola, que é uma ilustração, uma comparação do que realmente vai, dizendo para nós o que vai acontecer, ele vai falar de 10 mulheres, de 10 virgens. Ele vai falar do noivo, ele vai falar do azeite, ele vai falar das lâmpadas. E eu quero falar um pouquinho com você sobre como cada elemento desse aqui tem a ver conosco hoje, nos nossos dias. Isso é para nós, queridos. Jesus não voltou ainda, mas ele está muito próximo de voltar. Você pode olhar aí, você olha para o mundo, você vê o mundo se preparando para receber o anticristo. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. O cenário está sendo montado para recebimento do anticristo. As pessoas do mundo, as pessoas do satanismo, elas estão preparando o mundo para receber o anticristo. Você vê, né? Até essas pessoas, elas fazem preparação, elas montam o cenário, elas se preparam. E nós, os filhos de Deus, e nós, os cristãos que cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós estamos nos preparados? Nós estamos nos preparando para a volta do Messias? Porque está à porta, irmãos, está à porta. Tudo aí que nos mostra que o mundo ele vai se tornar uma coisa única, como a Bíblia nos ensina. Né? A globalização, a unificação, moeda única, religião única, militarmente o mundo vai se tornar uma coisa única, um líder mundial único. Então, querido, tudo vai ser único, né? A Bíblia vai dizer isso para nós lá em Apocalipse, no livro de Daniel, vai falar essas profecias sobre a vinda e sobre o aparecimento do anticristo. Então, é mais do que tempo, amados, de nós nos prepararmos, de nós vigiarmos, como o próprio Jesus falou ali no versículo 13 para nós, né? E ele vai nos ensinar como nos preparar. Jesus não vai nos deixar ao léu, ao relento, sem direção. E com essa parábola, ele quer mostrar para nós que nós devemos ser prudentes, né? Então, queridos, o noivo ele vai representar Jesus. A Bíblia ensina que Jesus é o nosso noivo. As 10 virgens representam a igreja. Amém? E o azeite representa o Espírito Santo. As lâmpadas representam o nosso corpo, nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho para você que a Bíblia vai fazer uma diferença. Preste atenção. As 10 virgens são a igreja.
Porém, dentro da igreja existe diferenciação. Você percebe que as 10 eram virgens. Só que existe diferença entre essas 10 virgens. Não são todas que estão preparadas. Da mesma forma, essas 10 virgens representando a igreja, o que Jesus está querendo dizer para nós? Que dentro da igreja tem pessoas que estão preparadas, que estão se preparando para receber o noivo. Mas dentro da igreja também tem pessoas que estão agindo de maneira imprudente, que não estão se preparando para receber o noivo, que é Jesus. Para a volta de Jesus, que não estão se preparando. Muitas pessoas que eles não estão levando a sério a volta de Jesus, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo toda a palavra de Deus, sabendo que um dia Jesus andou aqui, né? Mas não estão se preparando. E eu quero falar um pouquinho com você, querido, sobre essas virgens, as 10 virgens. 5 eram prudentes, e eu quero falar um pouquinho sobre as prudentes. As prudentes, amados, Jesus vai mostrar para nós o que é ser prudente, né? Ser prudente, a palavra prudente significa ter juízo, ser ajuizado, né? Ser prudente significa ser prevenido, ser cauteloso, ser sensato. E preste bem atenção, queridos. Nós estamos falando de prudência para com a volta de Jesus, né? Como eu já disse, tem gente que tem prudência, é ajuizado, é prevenido, é cauteloso, para preparar tantas coisas na sua vida. Mas com relação à palavra de Deus, com relação à sua vida espiritual, ele não tem prudência nenhuma. Ele não vigia, né? E ele não tem prudência nenhuma. Nós aqui estamos falando de vida espiritual, de prudência na vida espiritual, amados. De juízo na vida espiritual. Nós temos que ter juízo, ser ajuizados na nossa vida espiritual. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nós temos que levar a nossa vida espiritual da forma e da maneira como a Bíblia diz que tem que ser, como Jesus diz que tem que ser. Não é da maneira que eu penso, ou da maneira que eu ajo, as minhas opiniões pessoais, não, querido. A minha vida espiritual, para o meu encontro com o meu noivo, Jesus Cristo, a minha preparação, ela não pode ser de acordo com a minha vontade, do que eu penso, do que eu acho, mas com o que o Senhor Jesus me ensinou. Amém? Então essas mulheres, as virgens prudentes, elas vão construir a sua base, né? O prudente, ele vai construir a sua base, querido, sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Ele vai obedecer a palavra de Deus e vai vigiar em todo o tempo, trazendo consigo sempre o azeite. Você percebe que a palavra do Senhor vai dizer que quando o noivo chega, né? As 5 virgens prudentes ainda têm o azeite. O azeite representa o quê? O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Então significa o quê? Que é o crente que está cheio do Espírito, andando de acordo com a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Quando o noivo voltar, não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque vai estar cheio do Espírito Santo. Vai estar fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com a vontade do mundo, né? Então, eu quero falar um pouquinho também aqui, né? Falei um pouquinho sobre o que são essas pessoas, essas prudentes. Quando o noivo chegou, elas puderam entrar, né? E o engraçado aqui, amados, uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: você reparou, elas não sabem que hora o noivo vai chegar. Elas não sabiam qual momento que o noivo ia chegar. O noivo poderia chegar a qualquer momento. E Jesus, ele faz essa parábola para que os judeus entendam por quê? Porque antigamente, na época de Jesus, funcionava dessa forma. A noiva ficava esperando. Vinha o cortejo, né, nupcial, ia da casa da noiva à casa do noivo, né? E o cortejo era feito à noite, então era necessário as lâmpadas. Então não se sabia, do noivo para a noiva, não se sabia que horas que o noivo iria chegar. E geralmente era feito às vezes à noite, então tinha que ter lâmpada para clarear. Então, amados, da mesma forma Jesus está dizendo: eu vou voltar a buscar a minha noiva, eu estou vindo voltar para buscar a minha noiva. E você tem que estar preparado, você tem que estar com a sua lâmpada cheia de azeite, né? Porque não vai dar, querido, o que Jesus deixa claro aqui para nós é que não vai dar para nos últimos momentos eu ir buscar azeite como as outras fizeram.
né? Por isso eu tenho que estar preparado em todo momento, querido. Eu tenho que vigiar em todo momento. Eu tenho que estabelecer a minha vida, a minha casa, sobre a palavra de Deus, que é a rocha. Eu não posso estabelecer a minha vida, a minha casa, crendo em Jesus, dizendo que eu creio em Jesus, indo para a igreja, indo para o culto, e eu viver de qualquer forma, eu viver de qualquer maneira, né? Eu viver me misturando com o mundo. Eu vou falar um pouco sobre mistura. O que representa a mistura para Deus, né? O azeite, o que representa o azeite para o Senhor. O azeite no Velho Testamento, aqui Jesus, quando ele está falando de azeite, ele está falando, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, o azeite, ele era colocado no candeeiro para acender as lâmpadas que deviam estar constantemente acesas no tabernáculo. E lá em Levítico 24, 1 a 2, Levítico 24, 1 a 2, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter a lâmpada acesa continuamente. Preste bem atenção, no tabernáculo, lá no deserto, Deus dá uma ordem para Moisés, e a ordem é: fala para os filhos de Israel buscarem azeite, tem que ser azeite puro, batido, para ser colocado na lâmpada, para que ela seja mantida acesa continuamente. Vamos trazer para nós, o azeite aqui representa, nessa parábola, o Espírito Santo. O que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo que esse azeite, que é o Espírito Santo, ele é puro, ele não tem mistura. O Espírito Santo não tem mistura. Ele não se mistura com treva, ele não se mistura com nada profano, ele não se mistura com o sistema deste mundo. Então, o azeite que tem que nos encher, que está em nós, que é o Espírito Santo, ele não pode se misturar, ser misturado com o mundo, não pode ser misturado com as trevas, não pode ser misturado com outros espíritos. É isso que Deus está falando aqui para nós. Não pode ter mistura, o azeite tem que ser puro, o azeite é puro. Porque se houver mistura, querido, não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, olha, é Espírito Santo. Por que santo? Porque não tem pecado, não tem mistura. Então, se nós, que somos a lâmpada, que somos o templo do Espírito Santo, começarmos a misturar tudo dentro de nós, na nossa mente, né? No nosso coração, na nossa vida, se a gente começar a fazer uma salada, uma mistura, venha tudo pode, nada, isso aí não tem nada a ver, tudo pode na nossa vida, amados. Se nós começarmos a nos conformar a este mundo, quando eu digo, a palavra diz conformar, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, com este século. Ele está dizendo o quê? Não é me conformado, tudo bem, está acontecendo isso, aquilo, beleza. O se conformar significa se moldar. O crente, a noiva prudente, não pode se moldar a este mundo. Não posso me moldar às pessoas do meu trabalho. Eu não posso me moldar àquele que está roubando. Eu não posso me moldar àquele que está mentindo. Eu não posso me moldar àquele que está adulterando. Eu não posso me moldar àquele que tem inveja, que tem sentimentos ruins e que acha tudo natural. Eu não posso me moldar àquele que não perdoa e eu achar que é normal e também não vou perdoar. Não vou lutar para perdoar. Eu não posso, queridos. Essa é a realidade da palavra de Deus. O Espírito Santo é santo, sem pecados. Então não tem como eu abrigar o Espírito dentro de mim e ao mesmo tempo me moldar ao mundo, né? A palavra do Senhor vai dizer algo muito interessante para nós sobre nossos lábios, nossa boca, que a nossa boca não pode jorrar água. Uma mesma fonte não jorra água doce e amarga. Quer dizer, a minha boca não pode... Um dia eu estou louvando para Deus, no outro dia eu estou ouvindo músicas e cantando músicas profanas. Você entende isso, querido? Isso é muito importante, né? De repente você pode dizer: puxa, mas que coisa mais chata, que chatice. Não, querido, quando Deus
Ele dá essa direção para mim, Ele dá essa direção para você, é porque Deus, Ele quer nos dar o melhor, né? Deus, Ele sabe de todas as coisas, então Ele quer dar para você, Ele quer para tua casa, para tua família o melhor. O mundo não tem nada para te oferecer, o mundo não tem nada de bom para te oferecer. Ser prudente, a palavra prudente no hebraico, ela lembra, sabe o quê? O leme de um navio. O que é um navio, querido, no mar sem leme? Não sai, o leme é onde eu vou direcionar o navio. Para onde é que o navio vai? É ali no leme. Então, o ser prudente, em hebraico, ele traz essa visão para nós de leme. Quer dizer, a prudência é o leme que vai direcionar nossa vida, a vida da noiva, para encontrar com o noivo. Mas aí eu não tenho diretriz nenhuma. Mas eu não sei o que Jesus espera, eu não sei o que Jesus quer de mim. Queridos, a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui para você. O Evangelho está aqui para você ler. Quais são os mandamentos de Jesus? Está aqui. O que eu devo obedecer? Está aqui. Cadê os ensinos de Jesus? O que Jesus espera de mim? Está aqui. Para mim ser uma noiva prudente. Amém, queridos? Então, olha que interessante, né? No Velho Testamento, o azeite que era colocado, que Deus mandou colocar lá no candeeiro para acender as lâmpadas, ele tinha que ser puro. Não podia ter mistura. Então, hoje, o Espírito Santo aqui, quando nós lemos essa parábola, o azeite representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se mistura. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Não se mistura com nada profano, não se mistura com prostituição, não se mistura com pornografia, não se mistura com pedofilia, não se mistura, só vou dar uma olhadinha. Não, queridos, não se mistura com nada disso, não se mistura com nenhum negócio ilegal, né? Às vezes podem te oferecer algo bom aos teus olhos, rentável aos teus olhos, né? Principalmente agora na crise da dificuldade, vão te oferecer algo rentável, mas que é ilegal. O Espírito Santo não se mistura com isso. Amém, queridos? Então, eu quero falar agora um pouquinho, né, sobre o azeite. Eu já falei que ele tem que ser puro, tem que ser sem mistura. A lâmpada, né? Somos nós. As prudentes, elas estavam com tudo preparado. Tudo estava em ordem, tudo estava preparado. Estavam vigiando. Vigiar é estar com tudo preparado, é ter juízo, é estar vivendo a palavra de Deus, é estar obedecendo a palavra de Deus, né? E as loucas, amados? Você vê que palavra que Jesus usa para descrever? Você prestou atenção? As 10 virgens representam a igreja. A igreja. Essas loucas são pessoas que estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus, porém vivem de maneira imprudente com relação à palavra de Deus. Às vezes são prudentes em muitas outras coisas, né? Como eu disse antes, são prudentes com relação à viagem, são prudentes, são pessoas boas para trabalhar, firmes para trabalhar, têm juízo no seu trabalho, são trabalhadoras, batalhadoras, têm prudência em todas as áreas das suas vidas, mas não tem prudência, não tem juízo com relação a colocar em prática a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com Cristo. Né? Ficam em casa o tempo inteiro, não lê a palavra de Deus, não faz uma oração, né? Tem pessoas, amados, que, para você ter uma ideia, eles só querem Deus quando eles estão numa dificuldade, só querem uma oração quando eles estão numa dificuldade, estão passando por uma luta, né? Pessoas que estão passando por dificuldade, corre, chama o irmão, chama a irmã, precisa de oração, chama o pastor, né? Pessoas que conhecem, que estão indo na igreja, mas não querem ter o seu relacionamento próprio, pessoal com Deus. Queridos, põe uma coisa na sua cabeça. Cada um de nós tem que ter um relacionamento próprio com o Senhor. O Senhor não vai salvar a tua vida, o noivo não vai vir te buscar por causa de outras pessoas, por causa das prudentes. As prudentes não puderam salvar as loucas. O que Jesus está dizendo aqui? Você precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Ninguém, a sua mãe não vai te salvar. A tua mãe ora por você, o teu pai ora por você, os irmãos da igreja oram, quando você chama, eles oram por você. Mas se você não tiver um relacionamento pessoal com o noivo, quando o noivo vier, ele não vai te levar. E a tua mãe que foi prudente, o teu pai que foi prudente, os irmãos que foram prudentes, não vão poder fazer nada por você.
Coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. Nós podemos orar por você, né? Quantas pessoas, amados, eles só querem a bênção, só querem uma porta de emprego, só querem a saúde, querem basear o seu relacionamento com Deus só venha a nós o vosso reino, né? Esquece de todo o resto. Não é só venha a nós o vosso reino. Eu não posso me relacionar com Deus, manter um relacionamento com Deus só quando eu preciso e achar que eu estou sendo prudente. Não, né? Eu tenho que me relacionar com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro, Ele é real. O Senhor, Ele é invisível, mas Ele é real. E eu tenho que me relacionar com Ele o tempo todo da minha vida. Todos os dias. Ele está aqui agora, eu estou aqui, Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Ele diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Eu posso me relacionar com Deus. Você pode se relacionar com Ele. Olha, eu acho que hoje uma das maiores faltas de prudência é essa. É você querer Deus somente por aquilo que Ele pode dar no momento da angústia, no momento do desespero. Aí o momento da angústia passa, o irmão orou, Deus teve misericórdia. Aí esquece tudo, esquece o relacionamento. Não, querido, não pode ser assim, amém? Então, as prudências estavam preparadas, estavam com tudo preparado, né? E o noivo chegou. As loucas viram que o azeite tinha acabado, foram perceber quase na última hora, né? Elas nem sabiam que era a última hora. Acharam que ainda tinha tempo para ir comprar azeite, né? E é isso que muita gente está achando. Muita gente está achando que vai dar tempo de, no último momento, se relacionar prudentemente com Jesus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que ninguém sabe qual é o momento. Eu posso estar falando aqui agora com você e Jesus voltar. Né? Agora. E Jesus voltar. A qualquer momento. E como que vai ser? Como que vai ficar a nossa vida? Amém, queridos?